Disse o vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda uma terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandará cortar. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê a revelação da tua palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor, em particular, me use como expressão viva do Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz através da revelação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Presta atenção, querido. Eu gostaria de compartilhar essa palavra aqui. Nós estamos, esses dias aí, apertando o cerco sobre essa questão de irresponsabilidade. Hoje pela manhã nós falamos responsabilidade para com Deus. A gente falou sobre Judas, né? Sobre traição. Todo tempo você vê alguém traindo Jesus de alguma forma, caindo, se prostrando. Isso tudo é traição, né? A Bíblia diz que o mesmo Satanás que iludiu Judas, que poderia entregá-lo, acho que Judas não esperava que Jesus seria preso e morto, é o mesmo Satanás que mostra que Jesus seria preso e morto, e depois é ele que revela a Judas o seu pecado, quando ele joga aquelas 30 moedas, e aí os caras falam, os fariseus, os religiosos da época, usados pelo diabo, falaram assim: não, ele fala, pequei contra sangue inocente. O problema é seu, foi você que entregou ele, foi você que traiu ele. Aí a Bíblia diz que Judas saiu para enforcar-se, né? E o que a gente vê no Manaim são pessoas que querem, pessoas que estão vencendo, pessoas que têm fome e sede de justiça, mas também vê pessoas irresponsáveis que não conseguem nem adorar aqui, nem sentir a presença de Deus, que vivem de mexerico, de brincadeira o tempo todo, que se protegem, na verdade, numa estrutura de uma organização, né? Como é o Manaim, mas não tem a graça do Espírito Santo, nem o temor de Deus. A verdade é essa. Aqui tem joio e trigo, aqui tem bode, tem ovelha, tem de tudo, né? Aqui a gente não é uma macia. Eu podia muito bem pegar o microfone todos os dias e ficar dizendo: Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe honrar se você andar direito, Deus vai lhe honrar se com o pré-requisito de viver a palavra, Deus vai lhe honrar se você errar, mas na vontade de acertar, né? Não estou falando de perfeccionismo, eu estou falando de intenção. É o que Deus honra, é a intenção. Tacaré saiu daqui hoje, ligou para mim, aí eu pensei que eu ia ficar 7 dias, depois voltar para o meu cargo. Então ele não tem nem consciência do que ele fez. E agora, nesse exato momento, está usando droga e está pedindo o irmão para não contar que ele está usando droga para mim. Eu não tenho mais com ele se ele saiu, a não ser orar pela vida dele. Então tem que ter intenção. Por que eu não devo cair, não devo pecar? Por que eu não devo fazer coisa errada? Por que eu devo tratar bem meu próximo? Porque eu adoro ao meu Senhor e obedeço a sua palavra. É isso. A verdade é essa. Fora disso é história, é religiosidade, certo? É regras, é só formalismo. Fora disso é só isso. É capa. A palavra fariseu significa ator no seu original. Aquele que representa ser aquilo que não é. A história. Está entendendo? Então, a gente está jogando duro porque vai ter que continuar assim. Quem segura a onda fica, quem não segura a onda é em Cristo. Vai embora e não vai aguentar a pressão porque está de engano. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa passagem, eu estava meditando nela hoje, da figueira. A Bíblia diz que o Senhor conta uma parábola. Ele diz que o Senhor da vinha não era uma plantação de figueira, era um vinhadeiro, sabe? Mas tinha um pé de figo lá, uma figueira. E ele chega para o administrador da fazenda e diz assim: tem 3 anos que eu vejo aqui essa figueira no meio da vinha e ela não dá fruto. Já viu esse filme? Você já viu esse filme? 3 anos num lugar sem dar fruto. Aí eu vi uma certa pessoa falando que descobriu, pesquisando no Google, que figueira ela dá em qualquer lugar. Uva não.
né? A vinha é onde produz uva. Uva só dá na temperatura certa, no terreno certo, no local correto, mas a figueira não. A figueira ela frutifica em qualquer tempo e em qualquer espécie de terreno. Basta regar ela que ela dá. Mas aquela não dava, 3 anos sem dar. Está entendendo isso? Ela tinha toda uma estrutura para dar. Presta atenção no que eu quero falar com você nessa noite. Ela tinha toda uma estrutura para frutificar. Ela estava no meio da vinha. O vinho na Bíblia simboliza o Espírito de Deus. Estava no meio da vinha. No lugar onde se busca Deus. No lugar onde se manifesta a glória de Deus, a vontade de Deus. Onde há transformação, verdade, Bíblia. A figueira estava lá. Ela não era uma uva, mas ela estava ocupando um lugar de destaque e tinha tudo para frutificar, mas não dava nada. Daí, hein? Tem tudo para frutificar, para prosperar, mas não prosperava. E aí, a Bíblia diz que o dono da vinha chegou para o administrador e disse: arranca isso aí. 3 anos. Arranca e lança no fogo. Aí o administrador fala assim: meu senhor, deixa mais um ano aí. Deixa mais um ano para ver se sai alguma coisa daí. Você sabia que esse é o trabalho do Manaim com muitos? A gente fica intercedendo, fazendo o papel daquele administrador que simboliza Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ser a tipificação de Cristo, a imagem e a semelhança dele aqui na terra, para agir como ele, para pensar como ele. E a gente fica: Senhor, dá mais uma oportunidade, vamos tentar novamente. O cara chega na porta: pastor, me dá mais uma oportunidade, bora, velho. Foi, Jarba chegou ainda, foi? Bora, entra de novo. Quanto tempo eu estou com Jarba desde que era menor de idade? Estou falando aqui para denegrir a imagem dele, não. Estou falando para que vocês aprendam e cresçam, e ele também. Desde adolescente, que ele está vindo, essa figueira não vai dar fruto não, rapaz. O tempo todo, a gente dizendo para Deus: Senhor, deixa mais um ano para ver se vai, deixa mais um ano. Essa passagem é a passagem em que o administrador, que simboliza Cristo, pediu mais um ano e ele concedeu. Só que tem outras passagens, como João Batista diz: olha, o machado já está pronto. A árvore que não dá fruto, corta e lança fora. Imagina aí, você conhece, você que é mais tempo do Manaim, os que foram cortados e lançados no fogo já morreram, viajaram, né? Porque tiveram uma oportunidade ímpar de crescer, de frutificar, de dar frutos e não quiseram. Morreram. Foram assassinados alguns morreram de doença, porque não quiseram. Estava no meio do vinhadeiro, estava no lugar certo. Sabe? Uma outra coisa que eu aprendo é que existe uma desculpa de algumas pessoas: não, eu não frutifico porque eu não estou no lugar certo, porque eu nasci em um lar desordenado, eu nasci de um lar onde meus pais eram alcoólatras, o meu pai batia na minha mãe. Eu até me lembro de uma passagem que o pastor Van Clay falou hoje para mim, que eu achei interessante um caso. A figueira estava lá, não dava fruto porque estava no vinhadeiro. A gente muitas vezes quer, porque por causa do ambiente onde nascemos, onde crescemos, a gente acha que não. Mas a figueira dá em qualquer lugar, viu? Basta querer. E a história que o Van Clay estava contando é que tinha 2 irmãos. Foram criados com um pai alcoólatra que batia na mãe todo dia. E o pai morre de tanto beber cachaça. Um dos irmãos dá para bandido e vai para a penitenciária. O outro vira empresário e enriquece, prospera. Aí resolveram fazer uma reportagem com esses 2 irmãos. Aí perguntaram para o que estava no presídio: vem cá, o que te fez ser assim? O que te levou a ser o que você é? Olha a resposta do presidiário, de um dos filhos. Ele disse: para ter um pai como eu tive, eu só tinha que se tornar o que eu me tornei. Aí eles voltaram, a equipe de reportagem, e foram perguntar para o outro irmão dele, que era empresário: o que te fez você ser o que você é hoje? Ele disse: com o pai que eu tive, eu só não podia ser o que ele era, vim ser melhor, vim ser outra pessoa. Você está entendendo, queridos? A mesma resposta, só que a história de vida de cada um deles foi diferente. Porque você não depende de quem foi seu pai, nem sua mãe, de onde você nasceu. Isso não justifica. Você sabe,
esse vitimismo que a gente combate aqui no Manaim. Eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do sei o quê. Se liga, você tem consciência, livre-arbítrio. Você não precisa ser como seu pai nem como sua mãe. Se é que eles não lhe deram exemplo, não sei, não conheço a história de ninguém aqui. Você está entendendo? Tem que ser você mesmo. A melhor pessoa que você tem que ser é ser você mesmo em Deus. E pronto. E pronto. Porque na história diz que o administrador da fazenda intercedeu pela figueira e ele foi lá e ficou 1 ano regando. Deu certo nessa história. A gente vai ficar esperando quantas vezes esse administrador, que é Jesus, vai ficar dando a oportunidade. Alguém já me falou uma coisa que eu achei interessante sobre a medida da graça. Por que a Bíblia fala a medida da graça? Cada um tem uma medida da graça. Porque tem hora que vai, viu? Não tem conversa. E a gente tem que dar frutos. Nós estamos aqui para dar frutos. A Bíblia diz: ide e dei frutos, e que o vosso fruto permaneça. O seu fruto tem que permanecer. Né? Você tem que frutificar. As pessoas têm que olhar para você e ver mudança. E ver vida no altar. Eu lembrei, lá no morro onde eu trabalhava, tinha uma menina chamada Selminha, uma adolescente. Foi a primeira adolescente de 9 anos que eu batizei sem a idade da consciência. Batizei ela num tanque. A menina é uma bênção. Ela tomava conta, quando eu vejo Manu tomando conta das crianças, eu me lembro que ela que tomava conta das crianças lá, com 9 anos de idade. E era menino, viu? Na favela, na quebrada, era menino. E aí ela tomava conta de todo mundo. E essa menina, um dia, o pai dela, alcoólatra, a mãe tomava uma também, e o irmão atrapalhado, era descuidista. E aí, diz que um dia o pau quebrou dentro de casa. Quebra, o pai querendo bater na mãe. Uma menina de 9 anos de idade começa a gritar dentro de casa: parem, parem, parem! E começou a chorar e gritar, e por disparar, e todo mundo parou. A autoridade. E começou a falar do amor de Cristo. Eu estou cansada de viver num lar assim. Eu sou uma adolescente, pá. Diz que o pai e a mãe começou a chorar. Resumindo, Selminha levou toda a sua família para a igreja e eles aceitaram num apelo que eu fiz lá. Uma criança de 9 anos dando frutos. Você está entendendo isso? Deixa eu falar para vocês, queridos. O que me mantém firme, o que mantém você firme é frutos. Vou repetir isso aqui porque isso é um karma aqui dentro. Eu preciso fazer meu lado, eu preciso reconstruir a minha vida, eu preciso prosperar, eu preciso comprar isso, comprar aquilo, eu preciso arrumar uma família, eu preciso ter uma mulher. É tudo eu. E ninguém... A melhor maneira que você tem de conseguir tudo isso que eu falei aqui agora é ajudando o outro e dando frutos para que o outro se converta. A manifestação é essa: você dar e recebe dele. Dar e recebe dele. Isso é frutificar, querido. Sabe? Eu não sei até quando Jesus vai estar permitindo que o Senhor, né? Dá mais um ano, eu vou regar aqui, eu vou jogar água, eu vou essa figueira aqui dá fruto em qualquer lugar. Em outras palavras, a figueira não estava dando fruto porque não queria. Ali era uma simbologia de uma árvore. Mas ali está falando sobre a humanidade, está falando sobre nós. Não dava fruto porque não queria. Não dá fruto porque não quer. Tem para dar, mas não quer. Prefere externar o lado podre, a coisa ruim de dentro, mas não externa o melhor que você tem de você. O problema é esse. O problema é esse. E aí, deixa eu falar uma coisa. Em nome de Jesus. Ouça o que eu vou lhe dizer agora, porque é o que está acontecendo no Manaim. Frustração. Olha o que acontece aqui, Eu falei que a gente vai começar a jogar pesado. Quem não quiser vai embora, não posso fazer nada. Duro é este discurso. Viu? Frustração, presta atenção. O cara está aqui há um bocado de ano. Tudo que ele ganha, ele perde. Tudo que ele ganha, ele perde. Tudo que ele ganha, ele perde. Aí chega Zezinho, novato, pega de primeira. Igual Selminha, a menina que eu falei. E quer isso para ele. E obedece a palavra. E vive ela. E clama pelo Espírito Santo. Invoca o nome do Senhor. Deslancha. Aí, que está há muito tempo aqui,
indo e voltando, começa a frustrar-se. Não sei se deu para você ver, existe até um investimento, muitas vezes até alguns deles investem contra a vida dessa pessoa com ciúme espiritual, que é a pior espécie de ciúme que tem. Tanto tempo e não frutifica, e quando chega alguém que frutifica, não aceita, pode observar, não aceita a liderança. Pô, eu era líder, esse cara está mandando em mim agora. Eu era líder, agora essa figura está mandando em mim. Fazer o quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. No reino não tem negócio de tempo, não. Eu tenho 35 anos de crente. Quem disse? Eu me lembro que eu entrei na igreja, quando saí de um centro de recuperação, com 3 a 4 meses que eu estava lá, o meu pastor disse assim, levanta a mão os novos convertidos para o batismo. Eu fiz. Ele disse, você não, Manuel. Eu falei, você é um novo convertido. Ele disse, Manuel, eu vou lhe batizar, mas você para mim não é novo convertido. Porque você traz almas para a igreja direto, você é evangelista nato. Eu fiquei tão alegre com aquilo. Ele não me considerava novo convertido com 4 meses dentro da igreja. Está entendendo isso? Ele não falou mais para não machucar, porque a igreja em si religiosa não tem coragem de falar certas coisas. Mas o que ele quis dizer foi o seguinte, tem gente que está aqui há 5 anos, nunca ganhou ninguém. Você chegou esses dias de dentro do centro de recuperação, era ex-viciado em droga, ladrão, atrapalhado, chegou aqui e está indo para a bananeira todo dia trazer gente para me batizar. Presta atenção, queridos. Não é questão de tempo. Eu tenho tanto tempo. Tinha uma época aqui no Manaim que tinha um grupo falando que eu sou das antigas. Olha, que nada, coroa, nós somos das antigas. Que antiga, rapaz? Tem que crescer na graça, no conhecimento, no favor do Senhor. Tem que ter fome e sede de justiça, tem que ter vontade de vencer, tem que ter obediência à palavra, sabe? Os pré-requisitos de Deus. Se as tuas palavras estiverem em mim e eu estiver em vocês, tudo que vocês pedindo, crendo, eu vou dar. São as promessas de Jesus para aqueles que obedecem, que acreditam, certo? Eu não quero ser como aquela figueira que precisa de toda hora o administrador da fazenda está intercedendo para mim, para meu corte no rim. Sabe? Eu não. Porque se eu fui comparado na Bíblia com a figueira, é porque eu frutifico em qualquer lugar. Porque a planta mesmo, cientificamente provado, ela gera frutos em qualquer terreno. Então a Bíblia diz, onde colocar a planta dos vossos pés, esse lugar é abençoado. O lugar onde você botar a planta do seu pé, ele é abençoado. Né? Então, que a gente possa entender isso, queridos, hoje. Nós vamos rogar ao Senhor que nos abençoe e que nos dê essa... Todos os dias você tem a oportunidade de provar que você é frutífero, né? Buscando ao Senhor, invocando o nome do Senhor. Eu vi uma pregação linda esses dias sobre Judas. Eu estava falando, o cara falou um negócio interessante. Isso aqui é amor. O que é que ele fala? O pastor falando assim, diz assim, como eu queria, se eu pudesse voltar no tempo. Quando Judas jogou aquelas moedas, traindo Jesus, e a Bíblia diz que ele saiu para se enforcar, como eu queria encontrá-lo e dizer para ele, Judas, espere só 3 dias, porque daqui a 3 dias o sangue de Jesus vai ser derramado pela minha vida e pela sua vida. Eu não tive essa oportunidade de voltar ao tempo, nem posso. Parece loucura, ele falando, né? Parece loucura, mas eu não posso voltar ao tempo para salvar Judas. Você está entendendo, queridos? No nome de Jesus, quando você desobedece a palavra, conhecendo ela e crendo nela, você se torna um traidor. Sabe? Você emperra a sua vida. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deixa eu explicar uma coisa, para me encerrar a minha palavra, que é curta, nessa noite. Deixa eu falar com você, só vou encerrar falando isso. É muita burrice alguém que tenta enganar a Deus. Alguém que depois que passa um tempo fala, eu queria confessar que eu fiz isso, achando que isso ia passar impune. Salmo 139 está bem claro para mim e para você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. A palavra nem chegou na minha língua, o Senhor já sabe tudo. Aí depois o salmista fala, para onde me fugirei de ti, para onde me sairei?
Se eu for para o meio do mar, o Senhor vai estar lá. Se eu subir aos altos céus, ali também o Senhor estará. Depois ele fala assim, ó, se eu fizer a minha cama no inferno, Deus, o Senhor vai estar lá. Ou seja, eu não tenho nada, não posso me esconder do Senhor em lugar nenhum. Lá na frente, no profeta Daniel fala, o Senhor conhece o profundo e o escondido de cada um. Aquilo que ninguém sabe sobre você, Ele sabe. Só quem sabe é Ele e você. Como é que vai enganar Ele? Então, para que tentar enganar Ele? Para que tentar ser duas pessoas? Né? Se Ele sabe, e se o critério, presta atenção, e se o critério dele para abençoar e para prosperar e para frutificar é fidelidade. O critério de Deus é fidelidade. Só esse. Você tem que ter conduta, caráter. Para quem não sabe, a palavra caráter significa estático. Aquele que não muda de acordo com as circunstâncias. Tem um caráter sem nem um centavo no bolso e tem o mesmo caráter cheio da grana. Tem um caráter passando por provas e tem o mesmo caráter na bonança. Sabe? É estático. Então, caráter se conquista com obediência à palavra. Simplesmente com obediência à palavra. Eu estava falando, o Manaim, alguns irmãos do Manaim envergonham nessa competição idiota, um querendo mostrar que é melhor do que o outro, que faz mais do que o outro, que tem mais potencial do que o outro, que conquista mais do que o outro, que faz mais do que o outro. Que idiotice! Que tem menos pecado do que o outro. A questão não é se peca, se não peca, a questão é qual é a sua intenção. A Bíblia tem uma história linda de Jacó, que ele cansou de ser atrapalhado. E ele briga com Deus. Tá? Um cara que sai na mão com Deus. E pai, e o anjo disse, rapaz, me solte. Ele disse, eu não lhe solto. Eu só lhe solto quando me deres a tua bênção. Sabe? Como quem diz assim, eu estou cansado de ser Jacó. Eu estou cansado desse nome meu significar usurpador, trapaceiro. Eu quero viver outra coisa. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que é Cristo, antes de ter vindo em corpo, fere na coxa, ele sai aleijado, mas sai transformado, passa de Jacó para Israel. Está entendendo? Brigue com Deus, no bom sentido. Diga para ele, eu quero isso para mim. Fale para Deus o que Paulo falou. Miserável homem que sou. O que é que eu faço para mudar? E ora a Deus, sabe? Fala com Deus. Uma guerra dentro de mim, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Mas a Bíblia diz que o que é fraco é carne. A carne é fraca. Tem gente que pega a carne é fraca e pega esse texto para fazer desculpa dos seus pecados. Irmão, a carne é fraca. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que a carne é fraca, o espírito é forte. Quem vence é o forte. A carne é fraca, mas o espírito é que é forte. Quem você alimentar primeiro vai vencer. A questão é o que você alimenta, seu espírito ou sua carne. E eu vou falar mais uma vez aqui, irmão, ninguém está pedindo você para ser careta, não. Porque ninguém é careta, ninguém é otário. Você não precisa botar uma camisa verde, uma calça vinho e uma gravata preta, interpelado até aqui no sol quente, para dizer que você é santo. Nem você, menina, precisa botar uma saia lá no chão. Você precisa ser você mesmo e ter caráter. E a vida de Deus abundar na sua vida. Pronto. Respeito. Adquirir respeito das pessoas. Não sei se você já reparou isso. Presta atenção. Os gaiatos. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Os gaiatos daqui, ele sabe até onde vai com a moça aqui, dependendo de quem é a moça. As piriguetes. Na verdade tem de dois lados. Sabe até onde pode ir com os rapazes. Porque depende do caráter. Depende do caráter. Às vezes
Conversando com o Van Clay esse dia, às vezes alguém chega para mim, para Van Clay, falando que, pastor, fulano vai me falar isso. Eu digo, foi, rapaz. Então, tem brecha aí, viu? É melhor você cortar. Porque quando entra de vez é porque tem brecha. Né? Eu sempre conto essa historinha porque foi algo que marcou essa questão. A mocinha que tinha na minha igreja era a mais linda que tinha, o corpo parecia um violão. Se vestia como uma moça normal. Só que ela era crente. E tinha as outras meninas lá que ficavam trocando namorado. E eu chamei os playboys da igreja, os carinhas, e falei assim, minha Gaber, por que vocês todos não mexem com Geisiane, se ela é a mais bonita? Aí um deles me respondeu, nesse dia Deus falou comigo, ele respondeu, pastor, aquela ali eu não vou não. Aquela eu não vou não. Aquela eu não vou porque parece que tem uma barreira, assim, sabe? Quando eu chego para intimidade, para brincadeira, para falar qualquer coisa, parece que tem uma muralha ao redor dela que eu não consigo. Ela tem uma autoridade tremenda. Isso é caráter. Está entendendo isso? Isso é caráter. Não dê lugar ao diabo, querido. É hora de crescer. Deixa eu falar uma coisa, viu? Como eu disse, aqui não tem tempo. Você pode crescer aceleradamente, ou você pode passar, ou você pode crescer retardadamente, ou você pode nem crescer e ser cortado. Que tem outras partes na Bíblia que diz que foi cortado a figueira, viu? A árvore foi cortada. A árvore que não dá fruto, está escrito, corta-se e lança fora. Manassés foi criado no temor de Deus, saiu, 55 anos da vida dele foi desviado, esqueceu Deus para adorar outros líderes, matou seus filhos queimados para oferecer ao diabo. 55 anos fazendo perversidade. Deus castigou, tomou o reino dele, amarrou ele num calabouço, permitiu que os seus inimigos o amarrassem. Ele ficou barbudo, cabeludo, inchado. E a Bíblia diz que Manassés orou ao Senhor e orou muitíssimo, pedindo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu fui criado no Senhor e desviei. Aí na minha Bíblia, presta atenção, e na sua Bíblia está escrito assim, e o Senhor ficou do lado de Manassés. Deus tirou ele do calabouço, deu a ele o reino novamente, e em pouco tempo ele destruiu todos os ídolos, ele conquistou seu povo novamente, conquistou uma nova família, e ele passou a maior parte da vida fazendo coisa errada, mas no final o Senhor abençoou e deu oportunidade a ele, como quer dar a você também, de restituir, de tomar de volta e a crescer na sua vida muito mais do que você pede ou pensa. Basta você botar a sua vida no altar e viver essa palavra. Eu sou a figueira, é a figueira que dá fruto. Diga isso para Deus. A figueira que dá fruto, sabe? A figueira que vai frutificar. Quando o Senhor da vinha chegar para olhar, Ele não vai mandar cortar, Ele vai dizer, olha, a minha figueira tem dado fruto. Famílias têm sido abençoadas através da sua vida. Pode ser abençoada através da sua vida. Pessoas podem ser abençoadas. Só para encerrar mais uma vez, agora eu estou no final mesmo. A gente não tem noção, viu? Desse poder. Nós não temos noção desse poder. Glória a Deus. Eu estava analisando isso. Você não tem noção quando você faz o bem a alguém, quando você consegue conquistar alguém para Cristo, o que esse alguém vai proporcionar depois disso. Eu estou com 30 anos pregando o Evangelho. Tem muitas vidas que eu conquistei para Cristo que eu nem conheço mais, nem me lembro mais. A minha cabeça não cabe tanta gente. Mas a mulher que foi na minha casa me evangelizar e que pagou um preço por mim, junto com a minha mãe, não tinha noção disso. Ela pensou que estava salvando uma árvore. Ela estava salvando uma floresta. Você está entendendo o poder que isso tem? Você pode chegar no seu dia a dia, falar do amor de alguém, de Deus para alguém, que lá na frente vai ser um multiplicador de vidas. E você foi o pai disso tudo. Foi você responsável por isso. Sem falar em outra coisa. Você ganha alguém para Cristo, esse alguém casa com alguém que também é crente. Claro que nenhum crente é burro para
cara é crente, vai casar com uma mulher que gosta de balada, ele é doido? Casa com quem se adequa à mesma visão. Aí os filhos dele serão crentes, os netos dele serão crentes, os bisnetos, os tataranetos. Toda uma genealogia. A prole dele vai servir a Jesus, porque um dia ele ouviu você. Ele viu você e tomou você como exemplo. Ele está entendendo isso? Há um poder muito grande nisso e a gente está perdendo tempo. É hora de avançar, é hora de crescer, é hora de se policiar. Seu pior inimigo, presta atenção, não é Satanás. Alguns pentecostais ou alguns religiosos pensam que é o diabo. Nosso pior inimigo não é o diabo. Seu pior inimigo é a sua ignorância. A Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6: o meu povo está... Deus está falando com quem? O povo dele, somos nós. O meu povo está sendo destruído por causa do diabo. Não, por causa da ignorância. A ignorância no seu original significa trevas. Conhecimento significa luz. A Bíblia diz que onde há conhecimento, as trevas não podem participar, não podem entrar. Então o que destrói, o que eu não sei pode me matar, ou o que eu não quero aprender. É a minha ignorância que pode me destruir, mais nada. O diabo, ele não tem poder com os que têm conhecimento. Ele não tem poder com quem tem revelação. Ele nem encosta em quem tem intimidade com Deus. Está na Bíblia. Quem é de Deus, o maligno não toca. Tem história. É? Então, vamos ficar de pé no nome de Jesus e nós vamos orar. Mais uma vez eu vou pedir aos irmãos que não orem. Pedir não, eu vou dar um conselho, se você quiser, é você e Deus. Mas eu queria dar um conselho a você. Você quer apressar a sua bênção? Não peça a Deus um carro, uma casa, uma mulher, um marido, um emprego. Quer apressar a sua bênção? Ele disse: eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero ser aquela figueira que dá frutos. E frutos assim por um. Senhor, eu quero é crescer na tua graça, no teu conhecimento, no teu favor. Eu quero senti-lo e ser sentido pelo Senhor. Diga isso para Deus, que o resto vem, ó, a reboque, o resto vem correndo. O resto é resto, sabia? Vem, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. E o demais vos será acrescentado. Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor Deus. Nós te glorificamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para nós. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu perdão. Muito obrigado por se importar por gente como nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos amou. Amou a tal ponto de usar pessoas para ir nos buscar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós te amamos muito. Nós te agradecemos por tudo. Muito obrigado, porque o Senhor é invisível, mas é real. Maior do que o universo e ao mesmo tempo cabe no nosso coração. Adoramos o teu nome, Senhor. Nos prostramos diante de ti. Nós invocamos o teu nome nessa noite. E te pedimos, vem, ora vem, Senhor Jesus. Nós invocamos o teu nome. Nós te pedimos, Pai, que no nome de Jesus o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um dos teus filhos aqui. Falando de forma profunda, meu Senhor. Que a tua palavra ministrada possa achar vida na vida de cada um dos teus filhos aqui. Faça-nos crescer na tua graça, no teu conhecimento, no teu... Move situações, seja ela quais for, para que possamos ser mais íntimos do Senhor. Nós entendemos que quanto mais descobrimos do Senhor, descobrimos que tem mais para descobrir. Porque a tua palavra é uma fonte que nunca seca, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor permita aos teus filhos, a todos os que estão aqui nessa noite, alcance dessa voz, Pai. Permita-lhes que possa externar todo o seu potencial para o louvor da tua glória. Para que o mundo, ó Deus, venha entender que só o Senhor é Deus através de nossas vidas. Usa-nos, meu Senhor, como instrumentos, como embaixadores e embaixatrizes do teu reino. Ó Deus, nós te pedimos a tua bênção nessa noite. Que o Senhor possa estar assim, gravando a tua palavra em nossos corações, para que possamos, ó Deus, não pecar contra o Senhor e viver a tua palavra de forma intensa, Pai. Nós temos fome e sede de justiça. Pai, agora no domingo se elegerá o presidente do Brasil.
Mas nós sabemos que ele não tem poder para consertar nada se o Senhor não estiver nesse negócio. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando a vida daquele que vai vencer, não porque ele é a salvação ou a solução para aqui, porque nenhum deles é a solução. A nossa solução é o Senhor. O Senhor é o nosso governador, o Senhor é o nosso presidente, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso dono. Sem o Senhor nós não somos nada, não temos nada, não vai para lugar nenhum, a vida não tem sentido sem a tua presença, Pai. Por isso nós te pedimos, vem, ora, vem, Senhor Jesus, visita-nos. Eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, que morreu na cruz por mim e pelos meus irmãos, que venceu a morte, que venceu o mal, eu quero ordenar todo principado, potestade do diabo, do demônio, que bata em retirada em nome de Jesus. Oh Deus, nós te pedimos que o Senhor desfaça todo o plano arquitetado do inimigo para qualquer pessoa nesse lugar. Quebra todas as algemas, tudo aquilo que tem atrapalhado o crescimento dos teus filhos, a começar de mim. Adoramos o teu nome, te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor continue falando conosco no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia. Vou sentar.